Dando continuidade àquilo que eu falei ontem sobre o abuso de autoridade e o uso das tornozeleiras eletrônicas como uma tortura medieval, volto a enfatizar hoje, nesse novo vídeo aí, que o uso da tornozeleira, além de ser um constrangimento ilegal, é uma vergonha, é um abuso de autoridade, um abuso de Estado, um abuso de poder de Estado, e que está sendo feito pelas mais altas cortes aí para milhares de pessoas, e desvirtuando o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado dessa tornozeleira eletrônica, que eu vou mostrar para vocês que ela tem outros motivos, outras razões de ser. Então, meus amigos, só para destacar aqui, a lei que constitui crime de tortura é a 9.455, de 7 de abril de 97. Ela diz ali: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E aí a letra A: com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É o que estão fazendo. Bota o cara na cadeia até ele falar. Isso é um absurdo. B, provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então ele tem que assumir um crime ou negar um crime. Então para isso ele é constrangido. C, em razão de discriminação racial ou religiosa. E o inciso segundo ali, de submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, reclusão de 2 a 8 anos. Então, para vocês terem uma ideia, isso aí faz lembrar alguma coisa que está acontecendo no nosso país. Por exemplo, então, a Lei de Execuções Penais, 7.210, ela é de 84, ela sofreu uma alteração incluída pela Lei 12.258 de 2010, da era Lula, ainda uma lei petista, sobre monitoramento eletrônico das pessoas. Então tem algumas situações, botei 4 aqui, mas são todas situações para pessoas condenadas mesmo. Então eu vou dizer aqui, uma situação é como medida cautelar quando alguém estiver sendo processado criminalmente, para monitorar presos que estejam em prisão domiciliar, aí, ou saíram para desocupar a vaga na cadeia, ou porque não tem vaga, ou porque ele não tem periculosidade, por aí vai. E para monitorar presos em gozo de benefício de saidinha temporária, essas saidinhas que eles dão aí de feriados ou casamento, aniversários, eles dão uma saidinha, mas tem que ter um controle, senão o cara se vai embora. E como medida protetiva em caso de violência doméstica. Então esses 4 casos aí são os mais usuais. Tem outros, conforme o entendimento de cada comarca. Mas não é para usar isso aí assim, aleatoriamente ou indiscriminadamente. Porque a monitoração eletrônica, se o preso violar os deveres estabelecidos, poderá ser punido com a regressão do regime, né? Ele estava progredindo o regime e regrede. Estava sendo liberado e volta para a prisão. Revogação das autorizações de saídas temporárias, ou prisão domiciliar, ou então advertência. O preso ele sofre uma sanção, sofre uma punição, se ele descumprir essas regras. Então, meus amigos, essa é a situação que a gente vê. Então, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Por isso que o Brasil tem que cumprir as disposições legais, a Constituição e o Código Penal. Não é na cabeça de cada magistrado que a lei tem que ser inventada ou modificada ou estendida ou então ignorada, e como está acontecendo. Então voltamos lá, pessoal. Vamos aqui ver o que está acontecendo aqui. Não há em nossa história, nem nos piores momentos, mesmo após a Revolução de 64, um registro tão chocante, né, de aplicação de tortura em massa ou coisa parecida, como está acontecendo agora com o povo brasileiro. Então, o país inteiro está vendo isso, tá na nossa frente, e todo mundo está vendo, uma ditadura serial, uma tortura serial, sendo executada não nos porões da política ou da ditadura, mas pelo mais alto tribunal do país, que é o STF. Ninguém menos que o STF. Então é um momento de demência por trás das leis brasileiras e internacionais. A autoridade pública está proibida de impor castigo a qualquer ser humano. Trata-se de uma tortura física, psicológica e moral, que é uma vergonha, um constrangimento, um abuso de poder do Estado contra pessoas, às vezes, indefesas, pessoas que nunca cometeram crime.
Então a tortura é um crime inafiançável, como a gente viu ali, e é punido com até 16 anos de prisão, conforme a lei que eu li ali, 9.455, e quando ela pode ser agravada, se for cometida por agentes do Estado. Aí atinge judiciário, servidores públicos, polícia, e principalmente quando atinge pessoas assim, com deficiência física ou mental, gestante, mais de 60 anos, crianças ou adolescentes. E mais agora, o STF apenas está torturando milhares de cidadãos aí brasileiros sob o argumento de que está aplicando a lei, que está cumprindo a lei, que está defendendo a democracia. Então, no caso, contra os acusados de terem tomado parte dos atos de 8 de janeiro, lá em Brasília, e os motivos todo mundo sabe. O pessoal só ficou revoltado pela falta de transparência das eleições. Vou deixar aqui o polígrafo para as pessoas tirarem todas as dúvidas sobre isso. Então, a tortura praticada pelo STF é uma imposição do uso de tornozeleira eletrônica em pessoas que até agora não foram condenadas por crime nenhum, não têm antecedentes criminais e receberam liberdade provisória por insuficiência de provas ou por razões outras, várias outras razões, até por motivos de saúde, mas na visão dos ministros, o uso da tornozeleira é uma medida preventiva de cautela e eles enxergam legalidade nisso, em todo esse abuso. Então, com isso, cria-se obstáculos para os acusados de pedirem asilo ou de até saírem do país, fugirem daqui. Tem o direito da pessoa sair, se exilar, fugir. Como seus passaportes estão apreendidos, ele não teria como fugir, é um absurdo. Ou para não prejudicar a ação penal, ou para não cometerem novos crimes, embora não tenham, segundo a lei, cometido crime nenhum até o momento. Isso é um argumento de guarda de campo de concentração, é um abuso. A maioria dos punidos não tem dinheiro nem para ir na padaria comprar um pão, quanto mais para fazer um circuito, Nova York, Paris, Lisboa, ou fugir. Não tem como. E até porque são pessoas, muitas delas não têm nem cultura para ir viver em outro país, assim, é difícil, né? E não são ameaças nenhuma para a sociedade essas pessoas. Elas têm endereço fixo, família, muitos têm empregos e nunca praticaram crime em suas vidas. Não tem a mais remota possibilidade de atrapalhar o ministro Alexandre de Moraes, que é o condutor-chefe dos processos, na tomada de alguma decisão, e muito menos de mudar algo que ele já tenha decidido. Não ajuda em nada. A manutenção do Estado Democrático de Direito não é por aí. Então é puro e simples castigo medieval, o uso da tornozeleira, é uma inquisição, tortura física e psicológica, é um assédio judicial. Então, aquelas pessoas que são leitores do Vigiar e Punir, do comuno jurista Michel Foucault, ele tem a mania de querer soltar ladrões, homicidas, traficantes, estupradores. Essas pessoas são inocentes, essas têm que ficar soltas. Agora, aquelas que se insurgem contra um Estado autoritário, essas sim, essas têm que ser punidas. Quando o Estado tem mais força que o cidadão, acabou o Estado, é ditadura. E os ministros do STF, eles podem fazer quanta propedêutica, hermenêutica, metafísica eles quiserem fazer, porque não adianta contorcionismo jurídico, tudo que eles quiserem, porque o artigo 1º da Lei 9.455, que regula o assunto, diz que constitui crime de tortura submeter as pessoas, sob sua guarda e autoridade, o emprego de violência e grave ameaça a um intenso sofrimento físico e mental. Aí é o sofrimento psicológico, ameaça, as pessoas ficam amedrontadas. E poderia haver alguma coisa mais clara do que esse dispositivo da lei? Não tem. Não há dúvida nenhuma de que os cidadãos comuns que estão sendo punidos com essa tornozeleira aí, ostensiva, pelo STF, elas, na verdade, elas estão sendo injustiçadas, né? É uma ameaça grave que elas estão sofrendo, que se violar a tornozeleira, der algum problema, elas voltam para a cadeia. Então não há dúvida, enfim, a existência de um intenso sofrimento físico e moral. Isso é bem, bem claro. E outra coisa, ao impedir que a vítima se afaste por mais de 300 metros da onde ela está confinada, ou da casa dela, não permite que ela tenha acesso a um tratamento médico adequado, causa graves perturbações no próprio sono, na vida pessoal. Quando há algum problema técnico com o aparelho, exige a imediata intervenção da autoridade policial. Isso impede que o indivíduo possa trabalhar ou procurar emprego, a menos que ele encontre um emprego a 300 metros da sua casa, que no Brasil de hoje isso é impossível, né? Além disso,
a tornozeleira obriga o punido a fazer viagens de até 300 quilômetros toda semana para se apresentar à autoridade policial para assinar o livro lá, para mostrar que está bem. Então ele está praticamente proibido de trabalhar e não tem que ir o tempo todo ele tem que ir na delegacia, tem que viajar, e não existe nenhuma exigência legal na lei brasileira. Isso é uma criação dos gabinetes dos ministros, essas novas teorias aí que não passaram pelo Congresso, que eles ficam inventando leis lá e forçando as pessoas. Então, por que é que as vítimas não têm redes sociais? Elas são proibidas de se comunicar, de usar o telefone, as contas bancárias são bloqueadas, inclusive salários e aposentadorias que a pessoa tem para comer, e ela só consegue às vezes sobreviver ou se alimentar através de atos de caridade de seus amigos e parentes. Quer dizer, ela fica totalmente com a sua vida arruinada, travada, não pode fazer nada. Enfim, não se trata apenas de uma tortura, mas de um crime contra a Constituição, como eu mostrei ali. Não existe lei, não existe crime sem lei anterior que defina, né? Impor ao indivíduo sofrimento que vá além da pena prescrita por seus crimes, que às vezes o crime dele ali condena ele a 6 meses de detenção, e ele fica numa prisão isolado 1 ano, às vezes muitos já ficaram 1 ano na prisão. Então é uma violência das mais perversas, que, levando em conta que essas pessoas não receberam ainda nenhuma condenação, exceto alguns que já foram condenados, mesmo sem prova, mesmo sem ampla defesa, já foram condenados em pacotes, assim, 20, 30 de cada vez, em sessões online, assim. Os julgamentos são feitos pela internet, que a pessoa não tem acesso, não pode olhar nem para a cara do juiz. Então isso atinge seus familiares, sua esposa, seus filhos e netos. Mais da metade são pessoas de bem, né, que não fizeram nada, e o povo, a população amedrontada, fica anestesiada, com medo até de curtir um vídeo ou de ler um livro que a gente indica, ou ver um filme que a gente posta aqui. Então, aonde que nós vamos parar, pessoal? O meu alerta, o meu grito é isso. Eles querem extraditar pessoas que não cometeram nenhum crime, como extraditar pessoas que não cometeram crime nenhum, a não ser essas... Porque não a liberdade de expressão não prevê crime. A pessoa pode criticar o Estado, pode protestar, pode fazer o que quiser, desde que não faça alguma coisa contra alguém. E se ela cometer um dano, ou destruir alguma coisa, ela tem que indenizar. Isso aí é previsto na nossa legislação. Então, meus amigos, o artigo 5º, inciso 45 da Constituição é muito claro quanto a esse problema de extradição. Eles querem extraditar pessoas como Alan dos Santos, extraditar o jornalista Rodestack e outros que estão fora porque fugiram da ditadura. Será que eles não se dão conta que mundo esses caras vivem, meu Deus do céu? Então, meus amigos, a situação é essa. Peço a todos vocês que dêem uma olhada nisso aí. Eu vou deixar aqui na descrição um livro para vocês baixarem, está de graça aqui, ó, Da Ditadura à Democracia, para vocês darem uma estudada. Tem centenas de vídeos aí sobre isso. E esse aqui, O Mesário Pianista, que é um PDF que eu vou deixar o endereço que vocês podem obter esse polígrafo aqui, que foi um estudo, um relatório que foi feito por uma comissão de cidadã de inquérito permanente lá de Minas Gerais, que fizeram uma análise durante 1 ano de tudo que aconteceu no período das eleições, aí, antes e depois, né, todos aqueles entraves, né, e descreve o que é o mesário pianista e o que aconteceu, por que um lado, depois de ter encerradas as votações, teve mais 4 milhões e 100 milhões de votos, né, 4 milhões e 100 mil votos, após as 17 horas, que é totalmente ilegal, né? Não existe parâmetros disso aí, foi coisas que não foram esclarecidas. Claro que não basta dizer que aquelas caixinhas mágicas são seguras, claro que são seguras, mas o que não é seguro é aquilo que está por trás, é os programas e aquele cara que digita ali, aquele cara que tem acesso, aquele cara que tem a digital para abrir e fechar a urna. Então aí é que está o problema. Isso foi demonstrado, mas ninguém viu nada. Então segue o barco. Espero que todos tenham gostado. Vou deixar um filme para vocês aqui, né? O Massacre do Cat, um filme que está no YouTube de graça. Só entrar no link ali e ver. E fiquem fazendo uma reflexão.
comunismo, nazismo, fascismo, tudo é a mesma coisa. Só muda alguma coisinha que outra, mas todos eles são regimes autoritários, brutais, que perseguem pessoas, que matam pessoas, e o povo desconhece isso, porque não tem acesso às informações.